disso, que pode cair na terra e pode acabar com a vida. O homem mesmo que é muito tolo, briga com qualquer coisa, que pensa que é melhor que o outro, todos somos iguais. Aperta um botão e tem uma bomba nuclear, uma guerra nuclear. A Terra tem a tecnologia nuclear já há muito tempo. O homem tem muito conhecimento. Hoje um aluno falou que está fazendo mini reatores para produzir eletricidade. A China já faz 2 anos, nos laboratórios de física nuclear que ele tem, já conseguiram fabricar um sol artificial em laboratório. Estável, acho que foram 3 ou 4 segundos, já não lembro mais o artigo, já é um pouco antigo já. 60 milhões de graus centígrados. E então você pergunta, mas para que é isso? Energia. Eu não sei se marquei. Acho que sim, quando eu entrei. Energia. Você sabe que Paraguai tem muita energia, mas daqui a pouco tempo, 10 anos mais ou menos, já não vai ter suficiente energia. Brasil tem déficit de energia. Energia é que move o mundo. Então, por isso que o homem vai pesquisar, para gerar novas fontes de energia. Bora. Então, nossa matéria é muito interessante. Vamos encontrar muita coisa. Vamos falar em 14 unidades. Temos 2 horas e 40 minutos cada aula. É bastante tempo. Eu acho que vai dar de sobra para concluir. Então vamos começar. Vamos ir de a pouquinho começando. Está aqui. Esse material, primeira unidade, muito fácil. Primeira unidade, vamos concluir logo já. Vamos começar. Então o conceito é bem fácil. Biofísica é uma disciplina que estuda os processos biológicos, aqueles que eu citei, né? Divisão celular, reprodução, metabolismo, relacionamento com o meio ambiente, tudo isso de nascer, crescer, se desenvolver e morrer, desde o ponto de vista da física. Explicar os fenômenos biológicos desde o ponto de vista da física. Física médica é a mesma coisa, mas focada para aplicações médicas, quer dizer, dentro da medicina. Então a biofísica inclui a física biológica e a física médica. Isso é, para que nós vamos estudar isso? Porque vai permitir conhecer princípios e conceitos físicos que estão involucrados na biologia, quer dizer, desses seres vivos. E como nós somos seres vivos, temos que entender como funciona a física, esses princípios físicos para a vida. O que é o batimento cardíaco? Desde o ponto de vista da física, onde que está aí a charada? A eletricidade, né? A eletricidade que gera nos nós e é transmitida para a célula, de um cardiomiocito para outro cardiomiocito. A contratibilidade, a condutibilidade, aí está a física, influi na biologia. Vamos estudar a contração muscular, como que acontece a contração muscular, como que está ligado aos ossos para fazer de palanca, alavanca. Nosso corpo é uma alavanca para mover, para nos mover. Por que quando você muda seu centro de gravidade você tem dores? O centro de gravidade está na vértebra sacra, no sacro, está no seu centro de gravidade. Uma pessoa normal eu tenho 1,64 m. Se eu tivesse 64 quilos, meu centro de gravidade vai estar na lumbar, na sacro, no sacro, no osso sacro. Mas como eu estou com sobrepeso importante, então já muda um pouco o centro de gravidade e vai para a lumbar e já começa a doler a lumbar. Se você está grávida, o centro de gravidade vai subindo mais ainda. Por isso que a mulher grávida sempre tem dor na coluna já, porque já não é natural a posição. O embaraço não é natural. É um fenômeno que acontece, mas o embaraço é um estado de imunodepressão. E acontecem muitas coisas no embaraço. A gestação é a coisa mais difícil de acontecer.
vai estudar em biologia. A vida é um milagre. A vida é um milagre. O mais fácil não é engravidar. O mais difícil é engravidar. Tem até tratamento para engravidar. Eu vi um filme sobre a inseminação artificial. Que incrível! O grupo era 4 pessoas mais ou menos, rejeitado, eram britânicos, eram de Inglaterra. Já há muito tempo atrás, tem que ver um ano que... E eles conseguiram fazer a primeira inseminação artificial. Falhou muitas vezes. Porque é um problema engravidar para algumas pessoas, certo? Tem patologias. Um problema, né? Conseguiram fazer neném em lâmina, em placa de pedra, e depois insertaram outro para que cresça aquilo. E tem um filme sobre isso, só procurar. Não sei se vi em Netflix ou se vi em YouTube, não sei onde. Mas era sobre inseminação artificial. Eu gostei demais, porque mostra como aquele time, aquela equipe de pesquisa foi até conseguir ganhar um Nobel de Medicina. Depois de mais ou menos 20 anos, porque foi uma contribuição para a ciência. Então, é a vida. Quando você fica grávida, muda seu centro de gravidade. Se você não ouve bem, tem alguma patologia. Pode ser na transmissão do sonido, nas partes onde se transmite, a gente vai ouvir, vai ver isso. Ou pode ser no nervo. Uma pessoa que tem dificuldade da vista. Tudo são problemas físicos, por isso que a gente estuda na física. O som é uma onda, e esse som chega até você, através do ar. Se não tivesse ar, não ia poder você ouvir tão facilmente. Mas se você encostar seu ouvido na parede, e eu falar na parede, ou eu fazer uma transmissão do som pela parede, você consegue ouvir. Se eu fizer pela água, você consegue ouvir. O som se desplaça onde tem matéria. O som não consegue ir onde tem vácuo. Porque o som é uma vibração, é uma energia. E nós conseguimos decodificar isso. O cérebro, que tem milhões de anos de evolução. Porque não são palavras que eu pronuncio, são vibrações. Vibrações. Essas vibrações viajam no ar, 333 metros por segundo. Em menos de um segundo já está aí, porque você não está a 300 metros, né? Senão eu teria que gritar para você ouvir menos. Está bem perto, você consegue ouvir rápido, quase instantâneo. Mas se passar de uma distância, já tem eco. Acho que 33 metros, 17, 34 metros tem eco já. O som já sai com eco. Eco. Esse é o eco. Mas chega até seu ouvido, passa pelo condutor auditivo externo, que tem a anatomia dela, né? Depois atravessa e chega até a membrana, o tímpano. O tímpano é como se fosse o alto-falante tem um plástico, uma lona que vibra. A mesma coisa, o tímpano vibra. Esse tímpano que vibra está adoçado ossos pequenos, os ossos bem pequeninos, martelo, junque e estribo. O estribo vibra também e bate na cóclea, que é como um caracol que nós temos lá, nos ouvidos, interno já. Ouvido médio, ouvido interno já. E dentro da cóclea tem um líquido. E dentro do líquido tem umas células especiais, que tem os pelinhos, que vibram conforme o líquido se mexe. Aquela vibração são despolarizações celulares, que se transformam em carga positiva e negativa e chega ao nervo e é jogado no cérebro para interpretar aquele som em sonidos, em palavras, mas na realidade o cérebro trabalha com carga elétrica, positiva e negativa. Assim como o computador com 0 e 1, até agora. Por separado, depois vai trabalhar junto. Que é já a informática quântica, que já está aí. Isso é física, isso é a explicação da física, que influi na biologia. Por isso você tem que estudar. Está explicando o objetivo específico, explicar esses fenômenos na biologia.
e entender esse conteúdo para poder associar com outras matérias que vão vir na frente. Esses são os livros que já mostrei. E tudo tem uma história por trás. O conhecimento humano não é que aconteceu agora. Não. O humano começou a aprender desde o momento que nasceu. Você sabe que os nenéns aprendem na barriga da mãe. E antes de ser engendrado, já aprende porque está no gene. É que o gene tem memória. O gene tem memória. E tem várias teorias que dizem que cada célula de nosso corpo é capaz de raciocinar. Não somente nosso cérebro. Cada célula tem vida própria. Lógico, cada célula nasce, cresce, se reproduz e morre. Cada célula do nosso corpo. Mas cada célula do nosso corpo se fala com outro. Não é? A gente aqui está 60, não sei quanto ainda. A gente se fala, né? E a gente tem uma vida. Nossas células conversam entre si. Por quê? Porque eles emitem sinais elétricos ou emitem uma molécula química, e esse é o jeito de comunicação. Comunicação celular é através da química. Tudo isso nós vamos ver quando temos a estudar as membranas, a célula. Vamos estudar isso. Bom, então, nossa ciência é muito antiga e nós devemos todo o avanço da nossa ciência a pensadores teóricos, porque no começo era toda teoria, não tinha como fazer experimento, porque não tinha ainda o conhecimento. Einstein foi um dos maiores teóricos que tem na física, porque na época dele, a cabeça e o raciocínio que ele tinha, não tinha um laboratório para fazer os experimentos que ele imaginava na cabeça. Depois, já de muito tempo, laboratórios reproduziram o que ele pensava e batia certinho. Então, é uma teoria com prática. Ele era um teórico, Aristóteles. Essa é a imagem de Aristóteles. E o primeiro estudo documentado que diz que ele escreveu a base da física se remonta a Aristóteles, que diz que ele é um físico, ele era escultor, ele era poeta, filósofo, ele era médico, porque curava também. Então, quem por primeira vez realizou um estudo geométrico, era matemático, do movimento e da ação muscular, por isso ele é o pai da kinesiologia. Então, já começou há muito tempo atrás, e o conhecimento vem. Então, é uma pequena história que eu não vou cobrar, mas para você saber, tem muita gente por trás para poder chegar até nós o conhecimento. Por exemplo, a fisiologia. Isso é fisiologia que a gente vai estudar esse ano. Sartório, aqui coloca o nome, e Galvani, Luigi Galvani. Daí vem aquele galvanômetro na eletricidade. Por isso eu perguntei na turma, e aqui também perguntei assim, quem gosta de física, quem gosta de química, porque muitas coisas a gente já viu na escola, esqueceu ou não gostava, certo? Mas o professor, a maioria tenta passar. Esse Galvani, o sobrenome dele está na história por isso, porque ele criou um aparelho para medir a eletricidade, a voltagem, o galvanômetro. Então, ele fez experiência, ele é um fisiólogo que fazia experiência com os nervos e músculos, porque o sistema nervoso é elétrico. O músculo também tem uma conexão com o músculo, com um nervo. O músculo está conectado com um nervo, bem perto, não chega a tocar, mas fica muito próximo. Quanto pode ser muito próximo de algo? Por exemplo, 1,50 m, quanto pode ser muito próximo? Qual é o tamanho, qual é a distância da proximidade? É relativo, né? Quando o objeto é grande, a distância pode ser... A gente, por exemplo, está confortável nessa distância, falando, né? Eu posso estar um pouco mais longe, mas você tem seu espaço personal. Se eu chegar muito perto, já vai ser incômodo para ela, para mim, porque a gente não tem intimidade, né? Então, mas isso depende dos corpos, do tamanho dos corpos. Imagina para 2 formigas pequenininhas. Eles vão estar confortáveis bem próximo, quase milímetro, não é? Então, nos átomos, a distância é angstrom.
Armstrong é uma medida aqui. Imagina você pegar um fio de cabelo. Faça esse exercício. Imagina pegar um fio de cabelo e ter uma técnica para dividir 10 milhões de vezes. Aí você vai chegar a um Armstrong. Porque Armstrong é 10 a menos 10 metros. Ou bem 10 a menos 7 milímetros. 10 a menos 7 é dividir 1 por 10 milhões. Desculpa, quando fala muito, fica assim. Aí eu tomo uma água e vai passar, né? Não, eu tenho aqui, obrigado. Muito amável, tá? Eu agradeço muito. Se você tem 1 milímetro, que é um fio de cabelo, você tem que dividir isso por 10 milhões. Aí você tem um Armstrong. É surpreendente. Mas esse é o tamanho dos átomos. Um Armstrong se representa assim, e Armstrong é assim, é igual a 10 a menos 10 metros. Ou um Armstrong é igual a 10 a menos 7 milímetros. Então, qual é mais fácil relacionar um milímetro? Porque um milímetro é um fio de cabelo, para você ter uma ideia. O fio de cabelo pode ser um pouquinho mais grande, pode ter 2, 3 milímetros, mas dá para entender. E você dividir 10 milhões de vezes, não é pouca coisa. Então, você não consegue ver um átomo. Tem algumas fotos de átomo, como que fizeram com raio-x. Tipo fazer uma chapa, por meio de difração. Uma difração de raio-x. E aparece como uma sombra, pequeníssima, uma sombra. Esse é o tamanho de um átomo, uma foto de um átomo. Conseguiram fazer com raio-x. Mas já foram feitos muitos testes. Muita gente já estudou por nós antes, para demonstrar. E nós sabemos que existe porque vemos o efeito. Através da tecnologia nuclear, temos centrais nucleares. Angra dos Reis 1, Angra dos Reis 2. Tem a usina nuclear. Gera energia elétrica através da energia nuclear. Para que utilizar a energia nuclear nas centrais nucleares? Para gerar elétrica? Para esquentar a água. Esquenta a água. Para esquentar a água. A água esquentada evapora e esses vapores movem engrenagem. Aquela engrenagem que se movimenta é capaz de criar eletricidade. Hidroelétrica Itaipu, o que basicamente é? Virar a roda, virar a engrenagem. A água quando cai, tem uma engrenagem enorme, as paletas do rotor, e gira. E aquele, quando gira, tem aí uns ímãs e cabos elétricos, e aqueles ímãs se movendo nesses cabos elétricos, gera eletricidade. Milagre, né? Bom, já faz isso há muito tempo. Então, a energia nuclear é utilizada para muitas coisas. Fazer bomba atômica, uma delas, matou muitas pessoas em Nagasaki e Hiroshima. Mas é criado para, por exemplo, energia elétrica, transformar em energia elétrica. Chernobyl era uma planta nuclear para criar eletricidade. Teve uma fuga lá, teve um acidente, matou quase 300 mil pessoas. Naquele povoado vivia aproximadamente 30 mil pessoas. Todas elas habitaram pouco tempo. É que tem muita coisa que a gente não pesquisa ou não acompanha. Tem uma documental real, não essa de Neve, nem outra documental real. O que aconteceu realmente em tudo lá. É que tinha 25 mil, 30 mil pessoas morando lá. Os trabalhadores e as famílias. Teve uma explosão de um dos reatores, um acidente, fuga de material radioativo. E eles fizeram a evacuação depois de muito tempo. Todo aquele pessoal ficou contaminado. Mas como aquela área era uma área assim, vermelha, toda a Europa poderia ser contaminada. Então, como era a época de ditadura da União Soviética, tinha muito pessoal, mandaram para morrer praticamente, para limpar aquilo, limpar e soterrar aquilo, para evitar que saia para fora, continuar saindo no ar aquele material.
Porque se espalha com o vento, se espalha com a água, aquele material radioativo ia se espalhar por toda a Europa. O desastre ia ser pior. E quase explotou o segundo gerador. Só explotou um. E então, todo esse pessoal que trabalhou na limpeza e na contenção do material radioativo faleceu. Para você entender a perigosidade do material radioativo, em Inglaterra foi morto um espião soviético por dar informação. Sabe como? Com um saquinho de té, chá. Um saquinho de chá. Um saquinho de chá é bem pequeno, para não chamar a atenção. Saquinho de chá bem pequeno. O cara, o espião que foi lá em Inglaterra, pediu chá. E eles queriam matar. Antigamente era assim, olho por olho, dente por dentro. Mataram ele. Como? Envenenado com material radioativo. Colocaram num saquinho de chá, ele preparou o chá e aí tinha material radioativo. E ele bebeu aquele chá, estava contaminado com a radiação. 2 semanas ele morreu. Perdeu o cabelo, síndrome de radiação aguda. Então ele teve diarreia, vômito, sangramento, colapsou o organismo, morreu. 2 semanas. Radiação mata. Césio 137, no Brasil, aquele hospital que ficou abandonado e aqueles meninos que acharam no lixo aquele material, que ficou tudo colorido com aquele material. Césio, morreu. Material radioativo é perigoso. Material radioativo está nos elementos da natureza. Então, nem sempre é inocente o elemento químico. Por exemplo, o hidrogênio. Com oxigênio forma água. Hidrogênio tem 3 tipos. Um deles é radioativo. Oxigênio tem 3 tipos. Um dos oxigênios é radioativo. Carbono tem carbono 12, 13 e 14. Carbono 14 é radioativo. Os materiais radioativos que são materiais que se encontram na natureza. Urânio, por exemplo, rádio, polônio, césio, que tem muita energia no átomo, no núcleo do átomo. O núcleo é instável e para ele ficar estável, ele joga energia para fora, para perder essa energia que ele tem, ficar estável. Só que esse jogar fora pode demorar milhões de anos. E aquele local fica condenado. Chernobyl está condenado, toda essa região. Mas tem um fungo que cresce lá, que tem muita melanina. Então o homem sempre tenta aprender. Naquele reator, acho que foi o número 3, nesse reator nuclear número 3, foi que teve essa falha e tem fuga, e essa fuga é eterna. Essa fuga não tem como. Se vocês souberem como fizeram para evitar que todo mundo se contamine com aquela radiação, fizeram uma coberta de chumbo muito grande ao redor e demoraram, acho que 10 anos para construir. Bilhões de euros. Todo mundo que tem um pouco de recurso contribuiu. Estados Unidos, toda a comunidade europeia. E foi construído por separado. Imagina um domo. Não sei se lhe suena essa palavra, domo. 2 cobertas, tipo estádio de Maracanã de grande, que foram construídos por separado. De um lado do reator e do outro lado do reator, num espaço bem grande. Um espaço abandonado, ninguém está por aí. E quando juntaram tudo, terminaram a construção, juntaram. E está hermeticamente fechado aqui. Mas tem igual um prazo de validade. Daqui a um tempo tem que renovar aqui. Muito tempo, porque material radioativo corrói tudo. Gastaram milhões de dólares. Então, a pergunta é, vale a pena a tecnologia nuclear para criar eletricidade? Não vale a pena. O custo é muito alto. Eu estou quase certo, mas não quero falar sem provas, que o pessoal que vive perto do Angra do Rei tem contaminação radioativa. A água, já me falaram, porque tem pessoas que são de rio, né? Você acha que em rio está essa planta. E tem pessoas que falam que a temperatura da água do local é muito mais elevada do que da outras partes. Lógico, a água é utilizada para esfriar o reator. O reator esquenta pela reação nuclear. Quando você pega fogo para fazer um churrasco, ele esquenta, libera calor.
O calor a gente usa para fazer a cozinha, né? Isso é química. Isso são os elétrons. Fogo de artifício na virada do ano novo aí em Rio de Janeiro. Isso é elétron, força do elétron. É muita também. Eu posso derrubar a barraca de Itaipu, a barragem de Itaipu, a usina, com a força dos elétrons. Por que ele tem tanta força? Porque ele se movimenta muito rápido. Aquele filme de ficção, o Flash, ele derruba os inimigos não pela força, porque ele vem magrinho, é a sua velocidade. Porque Einstein já calculou que a energia que tem no corpo é a massa que tem no corpo, por mais pequeno que seja a massa, no caso do elétron, a velocidade dele é a velocidade da luz. O elétron se move com a velocidade da luz, 300.000 km por segundo, elevado ao quadrado. Isso oferece uma energia, baita energia para um elétron. O elétron tem muita energia. O elétron é um movimento que produz os fogos artificiais, por exemplo, o aquecimento da água, ou quando você faz uma fogueira, uma reação química nada mais é movimento dos elétrons. Elétron com elétron que estão batendo aí, mudando as coisas, mudando as formas. Hidrogênio mais oxigênio para virar água, é a força dos elétrons. Quando você usa o botijão de gás para cozinhar em casa, é a força dos elétrons. É uma baita força também. Eu, com essa força de elétron, eu posso cortar o chumbo, o ferro, eu posso cortar. O maçarico, o homem conhece o maçarico, o mulher às não conhece. O maçarico é uma reação de etileno, que são dois carbonos ligados por triplo enlace, e colocar oxigênio. É nele aí, pegar o isqueiro e você usa para acabar com caixa forte, por exemplo, onde você guarda a joia. Vem o ladrão, pega aquele maçarico e corta. De onde vem essa energia toda? Dos elétrons. Movimento do elétron. E uma força nuclear, de onde vem? Do núcleo. Tem dois tipos de força: a força dos elétrons e a força do núcleo. A força do núcleo é muito mais grande, já é destruição global. Nosso Sol é força dos prótons, no núcleo, entende? Então, o homem por isso usa isso, porque é muito energético. E os materiais radioativos têm essa energia. E essa energia fica jogando fora para ficar estável por milhões de anos. Então, é tolice querer dominar essa força, digamos, quando o risco é muito grande. Uma central nuclear nunca para de contaminar o ambiente. Puxa vida, está danado. Você tem uma central nuclear, não tem como fugir da contaminação. Tudo que ele usou é radioativo. A água é radioativa. Os materiais que usou é radioativo. O setor onde está o reator, ninguém chega lá. Como vai chegar no reator? Roupa muito especial, somente alguns, e para fazer manutenção. É muito e para desativar. A Europa faz muito tempo que está desativando os reatores nucleares depois do acidente de Chernobyl. França, Espanha, tudo tem energia nuclear, tecnologia nuclear. Eu, quando morei na Europa, eu morei 6 anos na Europa, eu vi muitas centrais nucleares. Tem aquele chiminé enorme, toda central nuclear tem aquele chiminé enorme. Então, para deixar de usar o lixo nuclear é muito complicado. Tem que soterrar baixo bem fundo, baixo com cobertura com chumbo para não sair radiação. É muito complicado. Então o homem maneja a tecnologia nuclear para isso, também para curar doenças. Radioterapia. A radiação pode matar, mas também pode curar um câncer, uma célula maligna. E a radiação pode ser externa ou teleterapia, quando você aplica a radiação em uma pessoa, né? Mas é bem estudado para fazer, cada dia é mais estudado, para atingir só o tumor e não os órgãos que estão do lado. Então tem toda uma simulação informática por trás, para que essa radiação tenha até a forma do tumor, para que não saia para os lados. É incrível. À medida que você vai estudando em oncologia e coisas assim, vai aprender. Não é um cálculo fácil aplicar radiação.
Os médicos que aplicam radiação são médicos, mas são físicos também. É uma especialidade dentro da medicina. Então, e tem a braquiterapia, que é a terapia com radiação por dentro do corpo. Você pode fazer uma pequena incisão ou algumas máquinas que metem o material radiativo dentro do tumor para destruir por dentro. Tem muitas técnicas para. Então, isso é um benefício da tecnologia nuclear. Por exemplo, gamma-grafia. Tem partículas radioativas que emitem radiação gama, que o nosso olho não vê. Nós vemos só a luz visível. O espectro da radiação, o resto a gente não vê. Raio-X a gente não vê. Micro-ondas a gente não vê. Sabe que existe, mas não vê. Certo? Infravermelho não vê. A gente só vê a luz visível, que tem energia X. A gente tem que ver qual a energia. Então, o que acontece? É muito importante, só que é muito perigoso. Então, vamos continuar um pouco. Esse estudou o sistema nervoso. Esse senhor, chamado Einthoven, ele estudou a eletricidade do coração e criou um aparelho que é o eletrocardiógrafo, que no início era manejado por 5 pessoas. Agora você sozinho, um eletrocardiógrafo tem o tamanho desse notebook. Você coloca na mesa e tem os cabos que você conecta os eletrodos no coração ao redor do corpo e você vê o funcionamento do coração. A gente vai estudar e vai fazer isso. Triângulo de Einthoven. O Einthoven foi quem estudou essa parte. Ele descobriu que o coração se comportava como uma fonte de eletricidade, então poderia ser estudado como é estudado a eletricidade. E ele criou a técnica. Aqui temos aparelhos que está sendo uma cirurgia por laser. E aqui pode ser, esse aparelho pode ser, aqui não disse que é, pode ser um tomógrafo, pode ser um ressonador magnético, pode ser muita coisa, porque agora também isso é uma forma que um aparelho serve para muitos procedimentos. Pode ser que seja um emissor de positrões, pode ser um emissor de raio-x, não sabemos. Mas hoje em dia as máquinas assim estão combinadas para evitar fazer muitos procedimentos por separado. Então, em uma máquina já pode fazer vários tipos de estudo. Pode ser fazer, por exemplo, uma TAC, uma tomografia axial computarizada, pode fazer uma gamma-grafia, pode fazer várias técnicas com um só aparelho. Mas esse é uma aplicação da tecnologia da física. Todos esses são tecnologia da física. Nossa matéria faz parceria com muitas disciplinas, como você pode imaginar. E já estamos falando do campo de aplicação. Aqui está mostrando parte do sistema auditivo, sistema cardíaco, sistema respiratório. Tem tudo a ver com a física. Inspiração, expiração. Diminuição, aumento da caixa torácica. Intervém os músculos intercostais, internos, externos. Outros músculos, o reto do abdômen. Tem vários músculos que intervêm no fenômeno da respiração. Quando você respira, a pressão interna aumenta ou diminui dentro da caixa torácica, comprimindo os pulmões para expulsar o ar, ou expandindo a caixa para a entrada de ar, e mudando as pressões, mantendo a temperatura constante. Lei dos gases, que a gente vai estudar. Então, tem tudo a ver com a física. E aqui as ondas características do que é funcionamento normal. O patológico é estudado em medicina a partir do 3º ano. O normal é estudado até o 2º ano. As ramas, tem mais, né? Algumas ramas da biofísica. Como o nome vai explicando aqui, tem um quadro que vai explicando. Mecânica tem a ver com movimento. Nosso corpo é uma máquina simples, formando alavancas. Nosso corpo é como estamos formados de alavanca. O músculo, com os tendões, ligamentos, consegue fazer movimento.
vários tipos de movimento: rotação, flexão, adução, abdução, muitos tipos de movimento, todo tipo de movimento. Então, nosso corpo é uma máquina. Todas essas máquinas depois foram inventadas pensando no corpo humano, e algumas na natureza. O voo, por exemplo, nas aves. Mas muitos outros aparelhos foram criados estudando o corpo humano. Bioeletricidade, já falamos, uma célula comunicando-se com outra célula, neurona, e com outra célula. Pode ser uma hormona, pode ser um músculo, uma glândula, quer dizer, uma glândula endócrina ou exócrina, para produzir algum efeito. Comunicação entre células. Eletricidade. Energética, bioenergética. Uma das características de todo ser vivo é o metabolismo. Vai ter que consumir para poder criar energia. Consome alimento e cria energia. Então, aqui tem um calorímetro. Um calorímetro é um dispositivo dentro da física que permite estudar fenômenos onde tem calor, mas o calor fica isolado para não ter perca, para não perder esse calor, e você poder estudar tudo o que quiser. Então aqui por isso fala calorímetro. Água, e então aqui é estudado esse calor. O calor é energia. Energia não se cria nem se destrui, só se transforma, igual que a matéria. A matéria não é criada, já foi criada a matéria. Ninguém pode criar matéria, ninguém pode destruir também, só transformar. Se você tem 1 quilograma de carvão que comprou para fazer churrasco, não pensa que você está destruindo aquilo, não, só transformou. Em cinza, em cinza, em gás, que sai algum gás e sai calor. Se você conseguir medir tudo isso, vai ver que está em 1 quilograma. Não mudou nada. Nada muda. Ou seja, nada desaparece, o que eu quero falar. Nada desaparece, só muda. Em nosso planeta nada desaparece, só se transforma, gente. Seguramente você na escola, se teve um bom professor de biologia, explicou os ciclos na natureza. Ciclos de vida, né? De geologia, químicos. Ciclo bioquímico. Por exemplo, carvão, o elemento carbono, C. Quanto tem na natureza? Ele é finito ou infinito? Ele é finito, tem uma quantidade. Você mede aquela quantidade, ele nunca muda. E onde tem carbono? Nos seres vivos. Também tem nas plantas, tem na terra. Aquilo nunca muda, ele cumpre um ciclo. Uma planta tem carbono, é vivo, mas algum dia ele vai morrer. Ele vai virar adubo, está lá. O nitrogênio cumpre um ciclo do nitrogênio. O oxigênio cumpre um ciclo. A água cumpre um ciclo. Quanta quantidade de água tem no planeta? Pode ser quantificado? Pode. Porque tudo é finito no nosso planeta. Você pode medir. A água pode ser medida. Quanto tem de água? Essa água nunca termina, só se transforma. A água pode estar no rio, nos mares, nos lagos, pode estar nos seres vivos, mas a quantidade de água não muda. Nada muda no nosso planeta, ou seja, que não termina, não desaparece. Por isso tem leis da física e da química que diz que a lei da matéria e da energia, e se conserva. Nada se cria, nada se destrui, tudo se transforma. E isso é válido para a matéria e para a energia. Bora. Bioacústica estuda os fenômenos sonoros. Nós vamos estudar a audição e problemas da audição, a hipoacústica. O que pode acontecer? Vamos estudar a luz. O que é a luz? A luz é complicada, é um bicho complicado. Porque a luz se comporta como se fosse matéria e como se fosse só energia. A luz tem doble natureza. Você já parou para pensar que a luz é matéria? A luz é matéria. Quem demonstrou isso? Com Einstein. Pouca gente se discute com Einstein.
Mas você pode discutir, porque você não compreende, não é tão fácil. Até o Einstein quase pirou quando ele estudou a luz. A luz tem uma natureza dual, ele se comporta como matéria e como energia. Como energia é fácil de compreender, é uma energia, luz é uma energia. Mas como matéria, tem alguns fenômenos na natureza que só pode explicar quando que a luz se comporta como matéria. Então foi feito testes que demonstraram isso. Porque quando a luz bate em alguns corpos, esse corpo perde alguma coisa. É como se estivesse batendo a luz em algo, em um corpo sólido, e joga fora algo daquele elemento. Foi medido o efeito fotoelétrico. Então, o Einstein estava certo. A luz, em determinadas situações, se comporta como matéria. E a maioria das vezes, como energia. Então, a luz, ela tem momento? Como? A luz, ela tem momento? A luz tipos de vibração? tem. A luz tem comportamento de matéria. Então, aí pode entrar tudo o comportamento da matéria. Isso de vibração, você se refere aos momentos, linear, angular, tudo isso pode ter. Essa é justamente a maravilha da luz, sobretudo em certas circunstâncias. Mas é um campo assim, por isso que a física, tinha um aluno da outra turma que ele gosta muito da física, mas ele parou. A física não é tão simples assim. E mais ainda quando começa a estudar a física do átomo. A parte quântica já fica mais complicada. A física de Newton era mais fácil, mas a física desses Einstein e os outros, né, que vieram depois com a física do quanto, do Mark Planck, tudo isso, a física quântica já é mais complicada. Então, a física não é tão fácil. A luz é estudada. A gente vai estudar a luz, vai estudar a natureza da luz e os fenômenos da luz. Reflexão, refração, difração, e vamos estudar a visão, como que se forma a visão. Aí já entramos na parte biológica. Como que se forma a imagem? Na retina, a forma, a anatomia do olho e como funciona. Tem só 2 tipos de células lá. Na realidade tem 10 camadas. O tecido tem 10 camadas até chegar até a retina. São 10 camadas de células diferentes. Lembra quando estudamos epitélio da pele? Quantas camadas eram? 5 ou 6? 5, não é? Histologia no ano passado. Lembra das camadas da pele? Até chegar a queratina. A queratina é a última etapa já do epitélio. A queratina. No cotovelo, no joelho, no calcanhar, tem a queratina, aquela capa mais dura. Mas a pele, quantas capas tem? Bom, o olho tem 10 capas. A visão tem 10 capas e a última são os bastões e os conos, que são responsáveis pela visão. E pelas cores, e pela visão noturna e diurna. E aí aparece o problema do daltonismo, aquele que só enxerga numa cor, ou sem cor, só preto ou só gris. E tem vários tipos de daltonismo, acho que 2 ou 3, 2 tipos de daltonismo. Então tinha um aluno que é daltônico e ele trouxe o tema em colação. Eu preparei uma aula sobre daltonismo. Então eu tive que ler, porque ele perguntou, né? Não era parte do cronograma nem nada. Mas ele é daltônico, ele não percebe cores. A vida dele, ele já se acostumou, né? Mas a vida é sem cor. Uma vida sem cor. Você não souber gris. Porque tem um problema nas células. É genético. Nos cromossomas. Então, o daltonismo aparece só em homem. Acho que só em homem. Já não lembro mais. Eu não sou bom de decorar, gente. Eu sou bom de raciocínio. E tem que ler. Quando eu leio, lembro todo de novo. Então, afeta mais homem que mulher. Acho que é uma relação 3 a 1. Mas mesmo assim, muito pouco. É uma loteria. Muito pouco pega, mas tem mais homens daltônicos que mulheres. 3 a 1 mais ou menos, a preponderância. Mas muito baixo.
o valor do daltonismo. Tem que conhecer. E fui obrigado, né? Um aluno falou e eu sou daltônico e quero saber mais. Então eu expliquei na próxima. Peguei o livro e li sobre daltonismo. Foi legal. Tudo isso nós vamos estudar. O professor não sabe tudo. O professor está aprendendo sempre também. Olha, radiobiologia. Uso da radiação para explicar fenômenos biológicos. Bom e ruins. Nós sabemos que quando você coloca radiação na célula, no tecido, o tecido é influenciado. Como afeta os átomos? Porque no átomo está tudo. Então afeta os elétrons e faz que um elétron pule de uma órbita a outra órbita. Lembra que os eletrões se movem naquela órbita? Então quando ele recebe energia, ele pula para outro nível. Tem 7 níveis o átomo, porque você viu a tabela, tem 7 camadas, 7 períodos. Então, nosso átomo é como se fosse um sistema planetário, só para ter uma ideia, mas esse é o modelo de Bohr que estava errado, porque Bohr nos explicou muitas coisas do átomo. Ele pensou que o átomo